Arthur, agora então eu vou passar para ti em seguida para tu fazeres a tua apresentação, né? Certo. E aí, após a tua apresentação, o professor André vai conversar contigo. Pode fazer bem tranquilo, apesar desse contratempo aí que não ajuda em nada, a gente programa e acaba esses imprevistos. Mas que bom que ainda quem está do outro lado é o André, porque o André é super paciente, compreensivo. André, muito obrigado. Ai, que bom que tu também já ia dar um jeito aí para eu poder, pelo menos, assistir. Mas então, Arthur, faz a tua apresentação aí, né? No tempo que tu tens. Certo. Eu queria, assim, dizer que, né, a gente entende toda a dificuldade que foi para ti no sentido de estudantes que estiveram fora da instituição, né, por praticamente 2 anos, né, Arthur? Teve só o início, tu fizeste segundo e o terceiro à distância, né? Foi isso mesmo. Então, a gente sabe assim o quanto, né, a ausência, né, da escola assim trouxe um pouco de dificuldades para vocês. Agradecer muitíssimo a André por né, sempre que a gente convida, que chama para alguma coisa, André está sempre muito disponível. Então, muito obrigada já, André, e Arthur, é contigo. Tá, certo. Muito obrigado, professor, pela apresentação. Também queria agradecer ao André por estar aqui participando. E certo, então, boa noite, eu sou o Arthur Zanoni e hoje eu vim aqui apresentar a minha defesa de estágio supervisionado pelo curso técnico em agropecuária. Aqui um sumário, um resumo de tudo que vai aparecer nos slides aqui na apresentação. Introdução. Hoje à noite vou apresentar minha defesa de estágio, certo? O curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio do IF Santa Rosa do Sul, ele pede obrigatoriamente um estágio supervisionado de 180 horas de duração em uma propriedade rural ou uma empresa agropecuária. Então, eu fiz o estágio e agora eu venho aqui apresentar o que ocorreu. Identificação da empresa. Eu fiz o estágio na Cooperja, que é uma cooperativa agrícola aqui do sul de Santa Catarina. Eu fiz na filial de Criciúma, quarta linha. E, como já foi dito, foi 180 horas de estágio. Foi realizado de 21 de fevereiro até 1º de abril, com o Vinícius Santos Bauer, que não pôde estar presente aqui hoje, como o técnico supervisor. Descrição da empresa. A Cooperja, ela é uma cooperativa agrícola, certo? O foco dela principal é auxiliar, do jeito que ela conseguir, os produtores rurais da região aqui. De várias maneiras que eu vou explicar ao longo da apresentação. Histórico da empresa. A Cooperja, ela foi fundada em 1969 por Joaquim Pedro Coelho, junto com os agricultores do município de Jacinto Machado. Joaquim foi um técnico em agropecuária que nasceu em Pelotas e depois de ter feito curso técnico, ele fez agronomia na UFRGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, e foi mandado pela Acaresc aqui para a região, para Jacinto Machado, porque estava tendo uma alta na risicultura, plantação de arroz, e ele foi mandado aqui para auxiliar os produtores da região. Chegando aqui, ele ganhou a confiança do pessoal, dos agricultores aqui da região, foi passando de propriedade em propriedade, auxiliando, dando dicas, ideias de como aumentar a produtividade, e após um tempo ele despertou a vontade nele de criar uma cooperativa, porque regiões perto ali, como Turvo, já tinham ideias mais ou menos parecidas. Então ele fez uma reunião com a Assembleia Geral de Jacinto Machado e, em conjunto com os agricultores do município, eles fundaram a cooperativa. A estrutura da empresa. A Cooperja é uma empresa que hoje em dia ela é bem grande. Como eu já falei, ela foi fundada em Jacinto Machado, onde fica a matriz até hoje. Só que hoje em dia ela já tem mais de 12 unidades, entre agropecuárias, indústrias, supermercados e por aí vai, ao longo de 3 estados do Brasil, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco.
O meu estágio, como já foi dito, foi realizado aqui em Criciúma, uma das filiais, que é uma agropecuária. Como está ali no slide, ela apresenta sala comercial, onde é apresentados produtos, um galpão de armazenamento externo, onde está armazenada ração, sementes, adubos, e a sala de químicos, né, onde são armazenados agroquímicos. A Copérgia, além de tudo que ela já tem por si só, ela também tem parceria com várias empresas de produção, principalmente de ração, que é a do Joaquim, que é a principal. A empresa Tortuga, que é para suplementos minerais, sais, etc. E a Singenta, que é uma das maiores empresas do mundo de agroquímicos e que a Copérgia é parceira para distribuir aqui no sul do Brasil. Aí é uma foto da matriz, né, lá em Jacinto Machado, e aqui uma da filial da Quarta Linha, onde foi realizado o estágio. As atividades envolvidas pela empresa. A Copérgia, ela foca principalmente na assistência técnica para os agricultores da região, com visita técnica, além do atendimento em balcão, onde o agricultor pode se deslocar até uma agropecuária, por exemplo, e pedir por ajuda para certas situações. Mas ela também tem bastante foco em venda de insumos agrotóxicos, agroquímicos, como eu falei, ela tem a parceria com a Singenta, além da produção de sementes, rações, que também são bastante vendidas. Além disso, também tem a venda de medicamentos envolvendo a pecuária para bovinos, equinos, etc. E produtos referentes à agropecuária, como ferramentas, coisas assim que normalmente são utilizados pelo agricultor no dia a dia. Agora eu vou falar um pouco sobre a cultura da soja, que foi uma das culturas mais exploradas assim durante o meu estágio, que é porque o estágio foi realizado numa alta de produção de soja, né, que é a época em que é plantada e colhida. A soja, ela é hoje em dia uma das culturas mais importantes para a economia mundial, porque ela tem vários usos variados em diversos setores, cosméticos, farmacêuticos, alimentício, enfim, tem vários usos. E ela teve origem principalmente na China. Ela tem as primeiras notícias dela no mundo, né, foram na China há mais de 5 mil anos atrás, então já é bem antigo. Só que só em 1882 que ela foi ser vista no Brasil pela primeira vez, na Bahia, no norte do Brasil. Só que ela acabou não se adaptando muito bem à região, daí por causa disso ela ficou meio de lado. Daí depois só em 1891 que foi introduzidas novas cultivares da soja, novas espécies, que já ficaram um pouquinho melhor aqui no país. Daí só em 1908 os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil trouxeram a soja para consumo humano, para ser utilizado como alimento. E daí finalmente, em 1914, foi introduzida no país, no estado do Rio Grande do Sul. Dali ela foi difundida para o resto do país bem rapidamente e hoje em dia é uma das cultivares mais produzidas no Brasil. Falar um pouco sobre a lagarta das folhas, que é uma das principais pragas da soja. Tem nome científico Spodoptera eridânea, né, como já foi dito, uma das principais pragas na soja, que é conhecida pela alta capacidade de desfolha. Ela nos estágios mais novos, nos insetos mais novos, ela acaba comendo a raiz folicular, né, causando aqueles furinhos, como dava de ver na imagem anterior. E os insetos adultos podem causar destruição total da vagem dos grãos, o que prejudica muito o produtor, né? E mesmo não causando essa destruição, ainda tem a perda de qualidade do que for colhido. Para essa praga é recomendado o uso do controle químico, que seriam os agrotóxicos, né? Que a Singenta tem uma grande variedade de produtos que podem ser usados, mas recomendo principalmente o Ampligo, que é para o início da infestação, quando tem uma pouca pressão de insetos, e o Instivo, que daí é quando é mais avançado, quando já tem muitos insetos por planta e acaba tendo que ter algo mais forte. Mas é sempre recomendado uma visita técnica antes de utilizar qualquer coisa para o técnico conseguir decidir qual que seria a melhor solução para a situação que a plantação se encontra. Finalizado isso, falar sobre as atividades que eu desenvolvi no meu estágio. O foco principal durante o meu estágio foi o atendimento balcão, atendimento ao cliente, auxiliar com situações em que me foram passadas, né?
Ah, tal coisa aconteceu na minha propriedade. Ah, ok, então vamos a isso, vamos àquilo. Mas também eu participei de pelo menos uma visita técnica com um técnico, onde foi passado por várias propriedades ali perto da filial e foi olhado a plantação do proprietário e ver se estava com muita praga, com pouca praga, se era bom utilizar tal agroquímico, se precisava fazer isso. E foi isso. E além disso, foi feito também dois dias de campo. Um deles, a Copérgia basicamente juntou todos os técnicos ali da região e mostrou uma plantação de um cooperando que tinha feito todo o manejo ideal da soja, certo? Utilizando todos os agroquímicos na ordem correta na, e na quantidade correta. E foi mais para mostrar a eficiência mesmo dos produtos, mostrar que estava tendo uma grande produção, uma grande quantidade de vagens por planta, enfim. E o outro dia de campo, que daí foi feito um experimento, foi feito um teste, em que a Copérgia pegou a plantação de um dos cooperandos e dividiu ela em duas partes. Em uma das partes foi utilizado os agroquímicos da concorrência, certo? De outras empresas por aí. E na outra parte foi utilizado os produtos da Syngenta, de novo, com o manejo ideal, na quantidade correta, no tempo correto. E depois chamou todos os técnicos para ir ali e ver os resultados. Após um certo tempo, né? Chegando lá, deu de visualizar bem que realmente as plantas estavam mais saudáveis com o uso dos produtos Syngenta, estava com maior produção, tinha uma maior quantidade de vagens por planta, as vagens estavam mais bonitas, as plantas estavam mais verdes e tinha uma menor quantidade de pragas, certo? Nesse dia também foi ensinado a detectar pragas e insetos nas folhas, utilizando um pano branco, que é um experimento, né? Em que é pego um pano branco de 1 metro por 1 metro e é batido com as folhas da planta nesse pano e depois procurado por insetos, pragas, etc., que pudessem ser localizadas, a fim de ver se tinha muita pressão, se tinha poucos insetos na planta e etc. E foi isso. Minhas considerações finais é que realmente o estágio foi bem importante para mim, principalmente por conta da pandemia, que acabou não tendo tanta experiência prática durante o curso técnico, etc. Ali eu consegui aprender bastante coisa e também botar em prática algumas das coisas que eu aprendi durante o curso. Que eu aprendi em sala de aula, deu de colocar em prática ali no estágio. Foi isso. Então, tá, Tuxo. Vou passar a palavra para o professor André. Agora, André, então, fica à vontade aí para fazer todas as tuas considerações, que o Arthur está aí para responder aquilo que está dentro do que tu, digamos, que tu somou, né, de conhecimento da instituição, mas essa experiência aí no estágio, né, Arthur? Boa noite, professora Silvane, boa noite mais uma vez, Arthur. Inicialmente, eu quero agradecer muito o convite, eu sempre fico muito honrado quando eu sou convidado pelos estudantes, porque isso demonstra uma certa confiança na minha capacidade de contribuir, ainda que seja uma contribuição singela, na sua formação. Então, eu fico muito agradecido, né? Vocês foram muito gentis em agradecer assim, a professora Silvânia e o Arthur também, o fato de a gente ter tido esses problemas. Eu agradeço a gentileza de vocês, mas isso é meu dever também como funcionário público, né? Não estou fazendo nada além da minha obrigação. Eu gosto sempre de registrar isso. Mas, de qualquer maneira, sim, obviamente, que agradeço aí a gentileza de vocês. Eu tentei aqui abrir a câmera, mas eu não estou conseguindo. Eu acho meio antipático eu falar sem estar aparecendo, mas eu peço a compreensão, já que já tivemos alguns outros problemas. Não, Vários imagina. problemas, né, André? Eu conto com a compreensão de vocês, né? Imagina. Arthur, bom, Opa, parabéns aí pela apresentação. Eu gostei da sua apresentação, gostei do seu relatório também, está muito bem escrito.
eu tenho aqui algumas breves considerações, né? Primeiro, só para eu me situar, você ficou quanto tempo? Você, durante o período todo, você pegou 2 anos de pandemia, de ensino remoto ali no Instituto, foi isso? Foi 2 anos. Dois, Eu entrei em 2019 ali no IF, sim. 2019 foi completo, e ali para março de 2020, ali bem no comecinho mesmo, já teve a pandemia, daí já fui para casa e não voltei até hoje. Pegou o segundo e o terceiro, né? É, Nossa Senhora, enfim. E por que a Copérgia de Criciúma? Você mora aí perto? moro aqui em Criciúma, nasci e moro aqui, então como era uma das empresas é uma das maiores empresas daqui, né? E mais perto para mim também, então era mais fácil de eu conseguir me locomover, etc. Tá. E sua família vem de família de agricultores? Não. Não. Até tenho, assim, alguns familiares distantes que mexem com isso, mas nunca muito próximos de mim, nunca. Tá. Eu tenho uma primeira consideração, não é nem consideração que eu quero fazer aqui, é o seguinte, sua orientadora é uma professora de português, muito competente, muito antenada. E Obrigada. você usou várias vezes ali, no texto e depois na sua apresentação, a palavra parceira, né? E a sua professora e eu também somos muito antenados, muito ligados no uso correto das palavras, né? As palavras Certo. têm o seu contexto certo para se usar. E eu entendo, e ela tem, às vezes, traz um significado além, né, do seu, digamos assim, seu significado etimológico, por assim dizer. E você usou várias vezes a palavra parceira, né, para falar da relação da Singenta e de outras companhias com a cooperativa. Eu não vejo isso como uma situação de parceria, eu vejo isso como uma situação comercial, interesses comerciais. Sim. Tá? Então, eu estou colocando isso, porque isso é muito comum hoje, não é? E são coisas assim que me chamam a atenção. Por exemplo, chamar um funcionário de colaborador. Ele pode É, ter atitude colaborativa, mas ele não é um colaborador, ele é certo. um funcionário público federal. Eu não sou um colaborador do Instituto Federal. Entendeu? Ah, Eu estou colocando isso para você, né, usando um pouco também esse momento, para a gente debater essas questões, né, de esclarecer um pouco isso. sim. Não, Né? eu concordo com o senhor, realmente. Então, não é uma relação de. Pode ter até uma parceria ali, alguma coisa, mas não é primordialmente uma relação comercial, né? A Singenta tem um produto, ela tem interesse em vender, a Sim. cooperativa, por sua vez, também, né, na sua forma como ela se estrutura, ela tem esse interesse comercial também, né? Então, então eu acho que a palavra correta aí não seria parceria, né? Mas enfim, isso é um comentário que eu tenho. Outro comentário que eu queria saber da sua opinião, se você, né, pode contribuir, tem alguma opinião, é essa expansão da lavoura da soja aqui na região. Como é que você vê isso? Você tem alguma opinião a respeito? Pior que não tem muito, não. É que assim, a agricultura recentemente, ela vem se expandindo um pouco, né? Ao mesmo tempo que ela, como é que eu posso dizer? Tem menos pessoas indo para a agricultura, porque tem tido uma urbanização, né? Mas quem já está na agricultura costuma expandir. Certo. E a soja aqui na região, ela é uma cultivar com bastante potencial, né? Ela se adaptou bem ao local, assim como o arroz também. Aqui é um local muito ideal para a plantação da soja. E também é uma cultivar assim que recentemente está sendo bem lucrativa. Dava de ver isso quando eu estava fazendo estágio, conversando com os agricultores, que eles estavam, assim, principalmente a soja estava vendendo por um preço bem, como é que eu posso dizer assim, satisfatório. Sim, pro agricultor era interessante. Sim, em questão de lucro ela é bem interessante, é uma planta que, assim, ela rende bastante. Tá, e eu entendo. Eu também, se fosse agricultor aqui na região, produtor de arroz, eu provavelmente estaria querendo plantar soja também. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão comigo, não é? A maior parte da soja do Brasil é para exportação, não é? Certo. Principalmente para o mercado chinês. E tem outra coisa, a soja a gente não come soja,
né? A gente come soja indiretamente, a margarina, Sim, o óleo, etc., mas a gente não come soja. E boa parte da soja é para ração animal. Então, na medida que os agricultores, né, as famílias plantam soja, e geralmente aqui na nossa região deixa de plantar arroz, né? Hoje já, esses dias eu estava lendo uma estatística que tipo, metade da área de arroz, hoje a área de soja na nossa região, pegando aí o sul de Santa Catarina, o litoral norte do Rio Grande do Sul, a área de soja já é semelhante à área de arroz, em termos de área de plantio. sim, Só que tem uma consequência muito grave na questão da oferta do alimento da cesta básica, que é o arroz, né? Então, se tem menos arroz plantado, a tendência é o que? É o preço subir. E se o preço do arroz subir, né, o que acontece? As populações mais que não têm tanta renda vão ser mais afetadas, né? Então, eu só certo. estou isso, não é porque eu não estou aqui de modo algum culpando os agricultores, como eu falei antes, se eu fosse um agricultor aqui na região também estaria plantando soja, mas isso são questões estruturais que a gente tem que estar atento, né? A gente tem a tendência, que legal a soja, como é que é o arranjo produtivo da soja, etc., que bonito, o Brasil exporta, mas tem outra questão aí também, tá? Você disse que você participou de um dia de campo, não é isso? Isso. Como é que foi esse dia? Me elabora um pouquinho mais. Como é que foi? O que você aprendeu lá? O que você viu? Então, como foi dito ali, teve 2 dias, né? Um dos dias foi basicamente os técnicos agrícolas ali da região foram chamados para e alguns agricultores também, os que tiverem interessado em aprender um pouco mais sobre a soja, foram chamados ali para uma plantação, para a propriedade de um agricultor ali que ofereceu a propriedade dele para apresentação. E a apresentação foi liderada por um dos técnicos, que eu não vou lembrar o nome agora, mas foi apresentada e teve foco principal mesmo em mostrar as vantagens de utilizar os produtos da Syngenta, né? Que, como o senhor mesmo falou, tem uma parceria comercial com a Copérgia e por causa disso, né, eles tentam vender. Tá. Então, foi Teve, o foco. Pode falar. teve churrasco? Como? Teve churrasco Não, não teve. Foi oferecido salgadinho, mas daí não e distribuição de boné? teve. Teve, né? Teve. Esses dias, outra uma visão um pouco crítica que eu tenho também, que esses dias de campo, eles não servem apenas para demonstrar uma técnica, uma tecnologia. Ele está vendendo um produto também. Sim, com certeza. Isso é uma ação comercial, uma ação de marketing. Tá? Então, só colocando isso, eu estou te falando isso, que eu trabalho com extensão rural, né? Sim. A disciplina que eu trabalho no Instituto também é extensão rural. Então, eu tenho que ter essa visão um pouco mais, talvez, crítica, né? E tá, então, uma outra questão, e eu juro que eu não vou te perturbar mais. É foto que você botou aqui na sua apresentação e que está no seu relatório também, de uma lavoura de soja, não é? Não, não Certo, é essa. O que certo. você acha dessa foto? Eu acho que ela é uma foto, como é que eu posso dizer? Hum, Acho bem fantasiosa. fantasiosa. Eu acho que é uma foto que com certeza é uma plantação de soja, né? Mas assim, é uma foto bem comercial que é para mostrar, ó, soja, olha que coisa bonita, vamos plantar soja. Eu sinto um negócio meio assim dessa foto. Isso, eu gosto muito de foto, eu gosto muito de analisar foto, que isso também é um ramo do conhecimento, da ciência, que, se não me engano, é semiótica, né, professora? É, Isso mesmo. Olha, né, de você olhar a figura e ver isso é um símbolo também. O que está por trás dessa figura? Ela esteticamente, dentro de um certo padrão de estética, ela é muito bonita, né? Uma soja com que demonstra ter uma sanidade muito boa, né? De tudo certinho, bem plantado, as fileiras limpas, etc. Mas se a gente pensar em termos que isso provavelmente foi numa área que foi desmatada, que é rico em biodiversidade, que originalmente era muito rico em biodiversidade, é uma área muito grande, então provavelmente são poucos agricultores que possuem essa lavoura. Então isso tudo são símbolos que estão por trás de uma foto que você pode também abordar dessa forma, tá?
Então, eu só estou colocando isso porque me chamou a atenção e eu não queria perder essa oportunidade de colocar isso para você, né? E de toda vez que a gente olha uma foto, a gente tenta ver não só aquilo que aparece, mas principalmente aquilo que não aparece, tá? Isso é uma maneira, eu posso estar aqui complicando sua vida a essa hora da noite, Nem um pouco. mas isso são maneiras da gente compreender, abordar, tá? E, bom, já chegando para o final, sua experiência maior foi com o que lá? Foi com vendas? Foi com. Minha experiência maior foi com vendas. Tá. Principalmente vendas. A coisa que eu mais fiz ali durante o estágio foi atender em balcão. E, E como é que você sentiu? Você gostou da experiência? assim, foi um aprendizado. Eu aprendi algumas coisas também, porque, assim, mesmo estando no balcão, a gente aprende, né? Porque tinha um técnico comigo ali, ajudando a vender, explicando por que que vende tal produto, por que que vende tal produto, para que serve isso. Então, assim, foi uma experiência boa. Além de ter adquirido também uma experiência maior com vendas, com atendimento ao cliente, que também pode ser útil em outras áreas. Certo, claro. Essa questão da venda, do comércio, tem alguns povos que isso é um aspecto muito importante na cultura de certos povos, a questão de comerciar, a questão enfim, do comércio, da venda. Enfim, então, são só por isso que eu queria te fazer essa pergunta. Aí eu tenho uma última pergunta, agora, se você responde se você quiser, se você se sentir confortável, se você não sentir, não tem problema nenhum, em relação aos seus planos futuros. O que você pretende fazer, o que você está fazendo, né? Você está estudando, está trabalhando, enfim, eu gosto sempre de ouvir, saber o pós-instituto. Certo. É, Agora vai dar um pouco uma quebrada, assim, mas eu vou começar uma faculdade de psicologia ano que vem. Aí em Criciúma mesmo. Em Criciúma, eu vou fazer na Unesc, eu tô trabalhando numa empresa aqui, daí eu iria trabalhar e estudar de noite, Ah, legal. fazer o curso ali. Desejo todo o sucesso do mundo, sabendo que você, como ex-aluno do Instituto, tem sempre as portas abertas, né? Nós, professores, eu posso falar, tomo a liberdade de falar em nome da comunidade de professores, de funcionários do Instituto Federal, sempre estamos de portas abertas para vocês, tá bom? Meus parabéns. Certo? Muito obrigado. Agradeço pela sua presença aqui, ter dedicado esse tempo para assistir a apresentação. André, muito obrigada. Esse é tão bom quando alguém mostra para a gente aquilo que a gente não consegue ver sozinho, né? Essa questão estava aqui refletindo sobre a palavra parceria, sobre a intenção dessa foto, né? Quando a gente fica sempre no primeiro olhar, a gente é como o Arthur disse, é tudo muito fantasioso, né? E essa conversa com alguém que né, mostra aquilo que está meio escondido e que às vezes o interesse é para que fique escondido, né? Essa conversa é muito boa, porque a gente, né, aprende muito. Eu estava aqui pensando que eu já aprendi hoje, já tinha aprendido antes, quando li o relatório do Arthur, né? E agora com a conversa que eu ouvindo esse teu bate-papo, porque é tão bom, né, André? Porque às vezes na defesa o estudante vai assim muito tenso, né, com medo de que o professor ali, a professora, enfim, a banca possa fazer milhares de perguntas que às vezes a gente, pelo nervosismo, ou até porque não teve a oportunidade mesmo de conhecer, né? E essa tua conversa foi, com certeza, né, Arthur? Muito enriquece, né? O conhecimento, agregou aí, né, aquilo que tu já tinha buscado no estágio. Então, André, 1000 vezes obrigada pela tua participação, pela tua paciência, pela tua gentileza e pelas tuas palavras aí, né, que com certeza foram fundamentais para encerrar esse trabalho, né, Arthur? Fora. Sempre às E a, ordens.
A ti também, parabéns, tua apresentação, tu tens uma oralidade boa. Eu acho que, olha, psicologia, eu acho que é um curso que combina contigo, e o curso Muito da Unesp obrigado. é muito bom. Vai firme no teu ideal aí, que o curso da Unesp é um curso excelente, e tenho a impressão de que com a tua facilidade aí de comunicação vai ser um excelente psicólogo. Muito obrigado. Então, André, se quiseres fazer mais alguma colocação, fica à vontade. Não, só agradecer mais uma vez, né? Também eu gostei muito da apresentação e também concordo quando eu acho que ele tem uma boa oralidade, acho que o curso de psicologia vai, né, vai cair muito bem para você, Arthur. Eu desejo assim, todo sucesso na sua jornada aí. Certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E Johanna, que está acompanhando também, obrigada. Então, a gente já pode, né? Arthur, tua nota é assim, amanhã eu e o professor André, a gente conversa lá na instituição, aí a gente vai passar para... Pode ser, né, André? Pode. Só vou parar de gravar aqui agora, tá? Já vou parar, já encerro a gravação. E a gente mas pode ficar tranquilo, você já está aprovado. É só Certo? amanhã para a gente poder. Eu vou parar aqui a gravação, só para a gente